todos. Gratidão do Ciné, a todos os trabalhadores da casa pelo convite e parabenizar, o esforço, a dedicação que essa casa vem fazendo para manter os trabalhos, assim como toda casa espírita vem de trabalhos voluntários, não é fácil manter uma casa onde tudo é voluntário, tudo vem de doações, e aí a gente sabe que uma casa espírita é uma luz, que acaba ajudando as pessoas que aqui buscam, que procuram, bem como a espiritualidade, os espíritos amigos, as pessoas que estão precisando, sempre buscam a casa. O tema, conforme foi comentado, é Jesus e Coragem. Esse tema vem do livro, de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, e é um tema bem interessante, bem como todos os temas do livro. A proposta principal do Espiritismo é realmente trazer a gente para uma reflexão sobre a vida. Às vezes as pessoas acreditam que o Espiritismo vai nos salvar de alguma coisa, vai nos livrar disso ou daquilo. Pode nos livrar, mas ele é a ponte, que faz com que a gente aprenda algumas coisas e amplie a nossa compreensão de vida. No texto, Joana de Ângeles, ela traz palavras de reflexões bem profundas, bem como o texto ele é motivacional, fazendo com que a gente realmente busque algo dentro da gente, a vontade, a própria coragem para seguir em frente. Seguir em frente não só para lidar com os obstáculos e os convites que a vida acaba nos fazendo, mas seguir em frente abrindo a nossa mente, os horizontes, para que a gente possa talvez entender melhor o que se passa na vida, o que se passa no outro, o que se passa em nós. Esse é o propósito da mensagem, E na mensagem do texto, Jesus e Coragem, Joana de Ângeles diz que o Cristo objetiva livrar a consciência humana, provavelmente da ignorância, mas o texto diz que Jesus objetiva livrar ou abrir os horizontes da consciência humana para a verdade. Então, abrir os horizontes da consciência humana para a verdade. Quando diz isso, o que quer dizer abrir nosso campo de visão para a verdade? É a gente se entender que somos espíritos, a gente entender que há algo maior, que a vida não só cessa no túmulo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, ele vem dizer, uma mensagem de Santo Agostinho, e Santo Agostinho diz isso, Por quanto tempo vossos olhares ficarão apenas na morte, no limite da morte? Então o que ele está dizendo? Por quanto tempo nós iremos todos olhar para a vida apenas daqui até a morte? Então parece que a gente está vivendo, parece que a gente está lidando com a vida, parece que nosso comportamento é apenas para o personagem, não para o espírito. Nós somos espíritos, O personagem Milton é um personagem dessa vida. Nós viemos com todas as atribuições, responsabilidades, características de pessoas próximas, de obstáculos, de desafios, acabam vindo de acordo com que a gente reencarna, de acordo com que a gente está presente aqui na Terra. Mas é um personagem. E nós precisamos olhar para a vida com um olhar mais profundo. Santo Agostinho diz isso. Nós temos que parar de olhar para a vida só daqui até o limite da morte. Precisamos olhar para a vida mais adiante. Então a coragem que Joana de Ângeles acaba nos trazendo para a reflexão é da gente tentar se aprofundar, porque parece que a gente vive ainda nessa zona de conforto. E a zona de conforto não gera aprendizado para a gente. A zona de conforto é eu me contentar que eu sou o Milton, e aí eu vou lidando com a vida achando que tudo é sorte ou azar, ou é algo pessoal, alguém quer me fazer mal, é isso, aquilo, outro, e não é nada disso. Nós estamos aqui na vida, não é fácil esse entendimento, como bem falou nossa amiga. É muito fácil a retórica, a teoria, muito fácil a teoria, a gente dizer, amai uns aos outros, ama o teu inimigo, e essa teoria é fácil, mas a gente precisa tentar entender a nossa condição de espírito para daí a gente ter um entendimento melhor da vida.
porque senão a gente vai achar que eu não fui selecionado de Deus. Deus tem preferências e eu não fui. Eu joguei pedra na cruz, isso, aquilo, outro. Então, olhar para a vida com o olhar do personagem, estamos fadados a desencarnar, reencarnar e passar a vida inteira nesse loop aí sem crescer. Para a gente, de fato, né, pegar essas palavras de João de Anjos, bem como os preceitos, os ensinamentos do Cristo e tentar colocar em prática na nossa vida, nós precisamos entender que nós somos espíritos imortais. Sem isso é impossível a gente amar o próximo. Sem isso é impossível a gente perdoar. Sem isso é impossível a gente fazer isso ou aquilo. É impossível. Se a gente não tiver a condição de espírito, não, peraí, eu sou um espírito imortal, estou aqui nessa vida, na próxima eu não sei com quem eu vou vir, como eu vou vir, se vou vir, na anterior não sei o que aconteceu comigo, isso, aquilo, outro. Então, assim, essa é uma aula. Nós estamos na Terra para uma aula. E essa aula, esse curso que a gente está aqui matriculado, nós precisamos aprender o quanto antes. E só aprende na Terra através das dores. As dores que a vida vai nos proporcionando. São pessoas, são coisas, são situações que a vida vai nos desafiando a todo instante e a partir daí a gente vai levando. Eu estava contando para a Dulcinea que eu fiz uma viagem agora há pouco e na hora do retorno o voo foi postergado, né, para o dia seguinte, sem data e sem horário, né, postergaram porque lá no país que eu estava passando um tufão enorme. E aí o tufão realmente atrapalhou ali a condição climática ali toda, que fez com que os voos fossem todos cancelados, né? Um aeroporto enorme que realmente tem um grande trânsito de aeronaves. E aí fomos todos levados para um hotel. Vocês vão ficar no hotel e aí a gente vai mandar mensagem no dia e horário do voo. Ok, então a gente entrou no hotel, fomos trancados no hotel, mas muito bom, muito tranquilo, dentro, né? Estava muito tranquilo, fora não, mas aí trancaram as portas dos hotéis, do hotel com madeira, com sacos de areia, aquele negócio todo e tal. E aí, tudo bem, minha esposa, meus 3 filhos. Aí fomos tomar um banho, foi tomar um banho, então minha esposa ficou no quarto, não dava para dormir, quem tivesse sono leve não iria conseguir dormir, porque o vento estava muito forte e a janela mesmo tudo travado, tudo vedado, mas ficava aquele assovio, né, um assovio realmente grande, é tanto que distribuíram protetores auriculares para quem quisesse dormir. E ela disse, eu vou descer, já era 11 horas da noite, eu vou descer. Eu vou ficar lá embaixo só para ver como é que tá as coisas. Fui lá, dei uma olhada lá fora através do vidro, né? Eu fiz até algumas filmagens, né, para ver. Então, fiquei lá com o pequeno andando. E tinha um grupo de pessoas enorme, que foi o pessoal que não viajou, né? Foi transferido para o hotel, tinha um grupo de pessoas reunidos assim. E aí eu me cheguei mais próximo e tal. E o pessoal estava comentando, né? Puxa, tem algum compromisso, isso, aquilo outro. Pessoas de diversos países. Um disse que tinha um compromisso, o outro, aí o outro começou, quando a gente começa a falar ou reclamar de alguma coisa, parece que todo mundo tem o mesmo, né? Quando essa pessoa tem um compromisso, eu também tem, eu não sei o quê, o outro também disse que também tem, rapaz, eu não vou chegar a tempo, rapaz, isso é uma coisa, que coisa horrível, era para eles sentarem, não sei o que e tal. Aí eu interrompi, né? Gente, imagina se a gente tivesse que evacuar a aeronave lá em cima. Vamos todo mundo sair, porque o vento está muito forte, é melhor a gente, antes de embarcar, né? Aí 1 ou 2 riu, só 1 ou 2, né? Ninguém riu, foi uma brincadeira demais. No momento errado, né? Então ali eu fiquei ali falando, tá, então o pessoal ficou ali, então eu disse, realmente é assim, aquilo outro. Mas não deixa de atrapalhar a nossa vida. Eu disse, claro, mas a gente não tem controle sobre a vida. É justamente isso, né? A gente acha que tem controle sobre as coisas, sobre a vida, a gente não tem controle de nada, né? Externo, nada. O que existe é expectativas. Nós temos expectativa de que isso vai acontecer, isso, aquilo, outro, e acontece uma coisa, não acontece outra. A maioria das nossas preocupações acaba não acontecendo, mas das expectativas, a gente tem expectativa, que vai sair daqui, vai chegar em casa. Então, são expectativas. Mas a certeza, de fato, que a gente tem é daquilo que está dentro da gente. Isso, sim, nós deveríamos governar.
isso sim nós deveríamos ter o controle sobre as coisas. Né? Então, ali eu até falei mais algumas coisas e tal, o pessoal realmente estava um pouco, algumas pessoas estavam um pouco preocupadas, né? Porque realmente o tufão ia chegando, algumas pessoas olhando a meteorologia no telefone, se chegar aqui, que não sei o que e tal. Eu disse, se chegar aqui, maravilha, né? A gente vai ver um tufão de perto, né? Poucas pessoas queriam, novamente só 2 pessoas iam. Aí eu não insisti nas piadas, né? Não me deixar chato, mas aí eu comecei a conversar com a turma lá, tinha uma senhorinha que disse assim, poxa, meus filhos, meus netos, eu preciso, né, voltar, né? Eu preciso isso, aquilo. Mas nota a nossa preocupação, imagina na desencarnação. Era isso que eu pensei. Essas pessoas morreram tudo. Imagina numa desencarnação, né? O distúrbio mental que a gente acaba gerando em nós, né? Por conta da perda, né? Perdeu ali abruptamente o controle do que achava que tinha. Né? Imagina a preocupação. Então todos nós realmente precisamos, o quanto antes. Não é fácil, como eu falei, a gente, para falar é fácil, né? No discurso, sim. Façam isso, sigam aquele caminho, aquele outro, mas na prática estamos todos, né? Todos aqui estamos no mesmo, provavelmente no mesmo nível, né? Teve uma pandemia, eu vi de vez em quando a gente vê, né? Algumas frases nesse sentido, né? Tinha um palestrante que ele falou assim, nós, nem todo mundo está no mesmo barco. Umas pessoas estão no iate, outras pessoas estão no barquinho. Isso é um olhar de personagem, isso é um olhar de material. Não é um olhar do espírito. Porque para um olhar do espírito, cada um está onde deveria aprender. Cada um está no local que deve ter aprendizado ali. Não no local que deveria, não no local que está ao seu alcance, no local que merece. Não é nada disso. Está no local onde tem um melhor aproveitamento, onde ele pode gerar um melhor aproveitamento das condições aqui na Terra para um aprendizado. Então todos nós estamos, é claro que tem dores, sofrimentos que não são fáceis, né? Tem coisas que são difíceis, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, ainda não estamos no nível da gente estar sorrindo para a dor, né? Estar aplaudindo quem está sofrendo. Não é isso. A gente ainda está num nível difícil, não é fácil. Então as dores vêm e a gente chora, e a gente chora mesmo. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Quanto a essa chorar, às vezes a gente reclama, isso, aquilo, outro, é natural que isso ocorra. Mas o quanto antes a gente precisa abrir um pouco a mente, para que a gente possa perceber, né? Eu tenho no livro Fonte Viva, né, na mensagem 168, Emmanuel diz o seguinte: entre o berço e o túmulo, nós somos apenas usufrutuários da terra. Entre o berço e o túmulo, entre o nascer e o morrer, nós estamos aqui, e tudo que nos é dado é como empréstimo mesmo, de fato, é como empréstimo, para que a gente possa interagir com as coisas. Tudo que chega para a gente, de coisas, de pessoas, de bens materiais, disso, aquilo, outro, nada mais é do que condições que a gente recebe para que a gente possa fazer esse papel de interação. Para que a gente possa interagir o quanto antes. A gente deve começar a abrir a nossa mente e entender que às vezes a gente, quando adentra em uma igreja, um templo, uma religião em geral, a gente acredita ou é santo ou a gente é pecador, né? É 8 ou 80, ou a gente vai para o céu, vai para o inferno. A gente precisa entender que todos nós somos falhos, né? Todos nós somos. Emmanuel tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim: os santos e os heróis ainda não residem na terra. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Nós somos um misto de amor e luz, inteligência e ignorância, luz e sombra, ele diz, luz e sombra, inteligência e ignorância, amor e egoísmo. Veja que coisa interessante. Emmanuel diz isso, né? Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Nós somos um misto de luz e sombra, inteligência e ignorância, né? Note, amor e egoísmo. Então nós precisamos começar a perceber isso, né? Que nós não somos, né, isso que a gente acha, isso, aquilo, mas nós
temos as nossas falhas, nós temos as nossas sombras, nós temos algo a melhorar em nós, para que a gente possa enxergar melhor a vida, para que a gente possa viver melhor, né? Ter essa consciência vai nos dar, de fato, uma abertura para que a gente possa entender melhor a vida, e essa coragem, como falada por Joana de Ângeles nesse capítulo, possa exercer sua vez. Porque não adianta eu dizer, não, agora eu vou ter coragem, eu vou ter vontade. Com o mesmo pensamento, a gente não vai conseguir. Com o pensamento material, com o pensamento do personagem, a gente vai conseguir. Tudo isso vai ser superficial. Não, agora eu vou melhorar, porque eu quero realmente sair dessa vida melhor do que a gente chegou, eu vou me esforçar. Vai ser um esforço sem sustentação, sem raiz. A gente não vai ter alicerce para melhorar, de fato, porque a gente só consegue melhorar, introjetar isso quando a gente toma consciência. Quando a gente, de fato, toma consciência que somos espíritos, a consciência, de fato, disso, a gente vai ter essa mudança, aí vai ser alicerçada. Essa mudança, de fato, vai ser alicerçada, e ali é um ganho de conhecimento. Porque quando nós mudamos de verdade, é porque nós mudamos a nossa mente, porque criamos uma conscientização. Então, que provavelmente esse progresso moral que tanto buscamos na doutrina espírita, né, que é sempre bem falado, né, o progresso moral, sabemos que o intelectual estamos avançadíssimo, né, em tantas coisas, tantas outras coisas, mas o progresso moral, a dificuldade nossa de promover esse aspecto moral em nós, essa mudança moral, a grande dificuldade é a falta de conscientização do nosso propósito aqui na Terra. Nós não temos, né, isso claro, né, essa conscientização. Então, talvez uma pergunta, né, que possa ficar para todos nós, né, aqui, hoje uma das perguntas é: qual é o nosso propósito aqui na Terra? Se vocês perguntassem, não precisa responder, mas se vocês perguntassem, qual é a minha finalidade aqui na Terra? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Para que eu estou aqui? Talvez essa pergunta seja balizadora de uma mudança de consciência nossa. Qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui? Qual é a nossa finalidade? Qual é a minha finalidade aqui na Terra? Então, precisamos buscar. Cada um vai responder de acordo com sua compreensão. Talvez a partir daí a gente consiga, né, ter um lampejo, né, de que talvez não é só essa vida, né? Talvez tenha algo mais. Talvez nós devemos olhar a vida, enxergar a vida não só no limite da morte, conforme Santo Agostinho diz, mas além disso, né? Esse é o desafio da vida. Esse é o propósito da vida. Não tem como correr. Não tem como correr. Estamos todos no mesmo nível, né? Não tem, às vezes o pessoal diz, puxa, mas você está falando isso, mas você está no nível, eu estou no pior nível. Talvez eu esteja abaixo de você, de todo mundo aqui, né? Então eu seja um piorzinho. Né? Mas a gente está nesse processo, porque a gente acha que o intelecto, né? A inteligência, ela acaba gerando um ar de superioridade, né? Que a pessoa está ali, mas não, de forma nenhuma. Emmanuel tem uma frase, não é luxo, no livro de Jesus no Lar, lá no capítulo 13, ele vai dizer que o orvalho no lírio é uma bênção, é um diamante, ele diz. O orvalho de gotas de água, né? Água, no lírio é um diamante. O orvalho na terra vira lama. Veja a diferença, né? Como se ele dissesse, a inteligência, se colocada, né, de fato, né, com um olhar espiritual, ela pode virar um diamante. Se a inteligência for colocada apenas com o olhar material, o olhar do corpo, ela pode virar lama. Veja a diferença, né? Nós temos essa grande dificuldade, mas nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, né? O segundo mundo ainda didaticamente catalogado ali por Kardec, mas nós estamos, eu acredito que todos nós estamos um pouquinho atrasados, porque a gente vê tanta coisa interessante, né? A gente já avançou, né? Vamos pegar lá no passado aquele
Circo de Roma, a gente sempre dá esse exemplo, né, do Circo de Roma, né, onde as pessoas iam ali, né, nos finais de semana como entretenimento, né, ver os leões brigarem ou devorarem, né, as pessoas que ali eram jogadas, e as pessoas aplaudiam aquilo. Hoje isso não é mais permitido. Né? Hoje, pelo menos publicamente, né, tem várias atrocidades ainda, né, acontecendo no mundo. Mas isso como entretenimento, as pessoas irem ali para comer pipoca e olhar os leões devorarem as criaturas, né, não é mais permitido. Então, nós avançamos, né? Nós conseguimos ainda ter compaixão, né, piedade daquelas pessoas que estão sofrendo. Quando a gente vê alguma coisa, né? Esses dias eu vi no Instagram, né, um vídeo de um senhor que ele, senhor Richard, não sei se vocês viram isso, ele tem 70 anos, a esposa também ali próxima, e aí os dois moram ali nos Estados Unidos, os dois trabalham ainda para manter, né, as contas básicas ali ativas, pagas, e de repente ela perde o emprego. Ela perde o emprego e ele diz, olha, só com o meu dinheiro não vai dar para manter as contas básicas. Você perdeu o emprego, nós precisamos arrumar alguma coisa. E aí ele arrumou um emprego, 70 e poucos anos, difícil, né? Arrumou um emprego. Ele tentou, conseguiu, em uma empresa de entregas. Tipo, você viu? Lembra agora? Empresa de entregas, tipo o iFood, né? Empresa de entregas. Então ele conseguiu e já fez mais de 6.000 entregas. E aí ele, a esposa, vez ou outra, vai dirigindo e ele vai fazendo as entregas. Certa feita ele foi fazer a entrega na casa de uma pessoa, a pessoa estava aguardando ali o alimento chegar, e aí olhou nas câmeras, e aí vinha um senhorzinho saindo do carro, ele vinha andando com dificuldade, pelas casas dos Estados Unidos, tem degraus ali, né, e tal. Ele subindo ali, segurando no corrimão com bastante dificuldade, colocando o alimento ali perto da porta, puxando o celular para fazer as anotações de entrega. E ela ficou olhando, puxa, quem é essa pessoa? Será que é um parente meu para me visitar? É o que é isso? Quando ela olhou, não é um entregador. Mas como assim? É um entregador? E ela foi lá falar com ele, você está fazendo um bico como entregador? Ele disse, não, eu estou fazendo isso. Ele contou a história. E aí ela se comoveu, colocou tipo um site, tipo vaquinha, e ela arrecadou mais de $1 milhão. Só para dar o exemplo de pessoas que se comovem com histórias desse tipo. Um senhor, né, uma idade que já deveria estar aí mais tranquilo. Então as pessoas, e a arrecadação veio do mundo todo. Então as pessoas se comovem. Né? Hoje em dia as pessoas se comovem. Né? Tem várias histórias dessas, se pegar pela internet. As pessoas se comovem. Ao contrário de lá no passado, onde as pessoas aplaudiam, né, essas coisas mais drásticas. Então a gente já avançou um pouquinho, pelo menos nessa conscientização, né, de que o outro não merece realmente estar numa vida assim, que o outro não merece sofrer de determinada forma. Então a gente cresceu. Mas mesmo assim, né, talvez ainda falta um pouquinho de coragem, um pouquinho de esforço nosso, para que a gente possa adentrar mais para dentro, fazer essa viagem maior para dentro da gente. Porque a mudança não é lá fora, a mudança é dentro da gente. O mundo realmente é o que acontece dentro de cada um de nós. O mal, como disse Chico Xavier, né? O mal que nos faz mal não é o mal que vem de fora, é o mal que sai da gente. Então a vida, de fato, é o que está dentro da gente. Né? E o que acontece lá fora não temos controle. Né? O máximo que nós podemos fazer é verificar o que isso lá fora está movimentando em nosso mundo interior para modificar o nosso mundo interior, não o mundo lá fora. Modificar o nosso olhar, ter um olhar mais de compaixão para com a gente, para com o outro, para com a vida, ter esse entendimento de que somos espíritos. Nós somos espíritos, estamos aqui num processo, a gente ainda não consegue enxergar isso. Né? Eu sempre repito a frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial ainda é invisível aos nossos olhos. O essencial ainda é invisível. A gente luta, busca e tal, por coisas que lá no fim não vai valer muito a pena. E talvez se a gente colocar no liquidificador as coisas todas que a gente se preocupou, talvez pouquíssimas coisas sejam para a gente melhorar. Talvez a maioria das coisas foram coisas simples que poderiam ser resolvidas talvez com um olhar diferente, talvez com a nossa percepção um pouco diferente da vida, né? Para que a gente possa realmente
fazer do nosso mundo um mundo melhor para viver. Notem que tem diversas pessoas que têm um mundo cinzento, um mundo interior, e não conseguem viver. A quantidade de suicídios aumentando assustadoramente, né? Antes de ontem, um colega me falou, um colega dele, ontem foi um irmão de um amigo meu, né? Acabou tirando a própria vida. Porque realmente não consegue, né? São vários conflitos, né? Não tem como conjugar, de fato, de jeito nenhum, qual foi o motivo, isso, aquilo, outro, porque são vários conflitos no interior que vai juntando, e a pessoa acaba, né, sem um conhecimento de que a vida continua, sem um conhecimento de que, de fato, a vida é mais do que isso aqui, aí a gente acaba ficando, talvez, no aquário, né? Nessa visão de aquário. Mas existe um oceano que a gente não tem ainda a compreensão de ver. A gente ainda não consegue enxergar esse oceano. Então, se a gente, o quanto antes, conseguir buscar respostas dentro da gente para responder os questionamentos que a vida, ou as interações, ou os convites que a vida acaba nos fazendo, a vida vai se tornar mais leve. A vida vai ser mais leve. A vida não vai ter esse peso que a gente tem, que muita gente carrega, né? E que a maioria de nós carrega, porque a gente vai enfrentando algumas coisas. Às vezes chega um desafio da vida, às vezes são pessoas, às vezes são situações, às vezes são isso, aquilo, outro que acaba acontecendo, e a gente realmente lida com as coisas de determinada forma, mas a gente precisa lidar com as coisas com um olhar além, um olhar mais além. Se a gente, de fato, começar ou continuar a lidar com a vida com o olhar do personagem, o olhar do corpo, as coisas estão no caos. As coisas estão no caos. O mundo está virado. Isso, aquilo, outro. Né? Não, a gente sabe que o governador da terra, Jesus, né? Então ele tem a sua metodologia, tem o seu propósito. E não é no céu de brigadeiro, que a gente chama, que as coisas vão avançar, que as coisas vão melhorar. É realmente naquela luta diária, naqueles conflitos diários que acaba aparecendo a todo instante, não temos um controle sobre isso, que a vida vai avançando, que a vida vai crescendo. E a gente precisa, talvez o desafio maior, né, seja o desapego. A gente desapegar. Talvez o desapego de coisas, de pessoas, situações. Desapego não significa irresponsabilidade. Desapego é entender que somos responsáveis por tudo aquilo que chega para a gente, que a gente precisa extrair o máximo deles. Com o olhar de aprendiz, não com o olhar de rivalidade. Um olhar de aprendiz. O que é que eu tenho que aprender com isso? Para que eu estou passando por isso? Para que a gente possa aprender. Eu não sei se acho que vocês já passaram por situações lá no passado que agiram de determinada forma e hoje, quando vocês analisam, vocês dizem, poxa, se eu passasse de novo por aquela situação... Não precisa nem ser um passado tão longe. Não precisa é nem recente. ser um passado. É verdade. Você já diz assim, poxa... É verdade. Não precisa nem ser um passado tão longe, um passado recente, né? Puxa, será? Né? Eu agiria de uma determinada forma, agiria de uma forma diferente. Isso quer dizer que a gente está progredindo, mas a gente só tem essa visão porque a gente agiu de forma diferente lá atrás. A gente aprendeu a lição. É isso que, quando o Espiritismo fala que a dor é um remédio, é nessa linha. Não daquelas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por doenças. A dor por quê? Porque isso mexeu com a gente e a gente disse, puxa, eu agiria da determinada forma, né? Se eu pudesse voltar atrás. Mas aí, vamos lá. Ninguém esquece, né? Não é para esquecer. É para a gente colocar um pensamento diferente. O perdão é isso. O perdão é isso. Tem uma pesquisa que saiu esse ano, maio, junho, nos Estados Unidos. Eu não me lembro qual foi a universidade, mas está livre na internet. Uma pesquisa sobre o perdão. E aí o que é que eles descobriram? Pegaram diversas pessoas, diversos voluntários com aparelho de ressonância magnética para verificar qual a parte do cérebro que é ativada à medida que é apresentada uma situação. E aí eles descobriram que o subtítulo da pesquisa é justamente isso. Ninguém esquece. Ninguém esquece, né, o que ocorreu.
que acontece é uma reposição, é uma memória modificada. Nós modificamos a memória. É como se aquilo que ocorreu, a gente discutiu com alguém, isso alguém discutiu com a gente, e de repente hoje você diz, puxa, bobagem aquilo. Eu tinha agido de um determinado diferente. Eu entendo a pessoa agora. Não, realmente eu fiz, eu errei, ou eu não errei, mas aí eu entendo a pessoa não estava no dia bom. É essa modificação da memória que faz com que você perdoe. Então, perdoar alguém não é esquecer. Perdoar alguém é você reposicionar aquela memória. É você realmente pensar de uma forma diferente. Perdoar é isso. A mesma coisa quando a gente faz esse avanço, né? Hoje a gente, de determinada forma, eu acho que eu vou pensar de forma diferente, e aí a gente vai avançando. E o interessante é pegar esses pensamentos nossos, né, dessa mudança, e começar a fazer, a utilizar ele no dia a dia. Utilizar ela no dia a dia, para que a gente não fique correndo atrás realmente das coisas, né? E aí, realmente, como diz Santo Agostinho, né, a gente corre atrás das coisas, né, no limite da morte. E realmente tem um livro interessante de Tolstói, Levi Tolstói, que ele diz que é um livro bem, na verdade é um conto. Tem, acho que 10 minutos você lê o conto. De quanta terra precisa o homem. É bem interessante. Esse conto está livre na internet. 10 minutinhos de leitura, amanhã no almoço, ou hoje, né, quando chegar em casa, bota na internet de quanta terra precisa o homem. Levi Tolstói. Às vezes está ali, Levi Tolstói, né, mas é Levi Tolstói, o grande escritor russo. Fantástico os livros dele, né? Principalmente depois da conversão, que se converteu, e aí tem livros fantásticos, né? O Reino de Deus está dentro de nós. Tem um outro livro bem interessante que é uma lição de vida, A Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich é uma lição de vida. Depois todo mundo que lê esse livro começa a olhar a vida de uma forma diferente. Fantástico. Mas esse conto, né, que é 10 minutinhos, de quanta terra precisa um homem. Conta-se que um camponês morava com sua família, né, no seu sítio, na sua fazenda ali, vivia bem, plantava, colhia, aquilo outro e tal, e de vez em quando ele recebia pessoas ali. Né, naquela época as pessoas andavam, né, os passantes andavam ali, batiam nas portas, pediam uma dormida, pediam uma água, pediam um alimento, e aí o pessoal ia ali, comia, ele dava comida, era comum isso ali na região. E eles sempre ficavam ali proseando, conversando. E certa feita, uma pessoa, um passante, foi lá e disse, olha, quanta terra você tem aqui? Qual é a metragem da sua terra? E aí ele falava e disse, poxa, eu tenho mais do que você, eu tenho um pouquinho mais, porque eu penso lá na frente, eu penso na minha velhice. Se eu não tiver terra suficiente, como é que eu vou viver minha velhice? Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Outro passou e disse a mesma coisa. Outro passou e disse assim, olha, eu me preocupo muito com a velhice, me preocupo com o futuro dos meus filhos, o que é que eu vou deixar, então a quantidade de terra que você tem não é suficiente. Eu tenho 10 vezes mais. E aí aquilo foi alimentando, né, um pensamento dele, e ele acabou acreditando que aquilo que ele tinha não era suficiente. Passou, passando lá e disse, olha, tem uma... Por que você não compra essas terras? Porque minhas terras aqui custou tanto. Olha, tem umas terras ali que são de índios. Eles têm muita terra. Daqui a 2 dias de viagem, você vai encontrar essas terras numa localização X, né, no ponto Y, e aí eles são de índios, essa terra. Você chega lá, conversa com eles. Eu fui, levei presentes para os índios, eles gostaram de mim e fizeram um preço que dava para comprar 50 terras igual a sua. Mas as terras são boas, sim, melhores terras. Dá para plantar? A melhor terra. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, de repente, certo dia, ele botou a mochila nas costas e foi embora. Quando chegou lá, comprou vários presentes, chegou lá na aldeia, foi apresentado aos índios, deu os presentes aos índios, os índios gostaram dele, já teve aquela simpatia, e aí ficaram ali proseando, jantaram, e aí no final da janta ele disse, olha, eu vim aqui para comprar algumas terras de vocês. E os índios disseram, nós gostamos de você, a gente não vai vender terra para você não, a gente vai dar a terra para você. Mas, como assim? Não vai vender? Não, a gente vai dar a terra para você. Amanhã de manhã a gente se encontra naquela árvore ali,
no nascer do sol. No nascer do sol a gente já está ali. E ali ele ficou bem empolgado com aquilo, ia ganhar aquelas terras, né? Quantas terras ele ia ganhar. E ele ficou todo empolgado, nem dormiu direito. No outro dia, ele, antes do nascer do sol, ele já estava lá. E os índios disseram, pronto, aqui você escolhe a terra aí. Disse, mas eu posso escolher a terra disso. Minha terra é quase que infinita. E aí você pode escolher. Faça assim, você vai colocando, marcando os piquetes, vai marcando aí a terra que você escolher. Você vai marcando, e aí quando você marcar, terminar de marcar, você vem aqui e dou a terra. Isso, mas eu posso escolher qual tamanho, qual região, qualquer uma que você quiser. O tamanho é você que vai definir, só tem uma condição. Você deve estar aqui antes do pôr do sol, no mesmo ponto. Isso. Só isso? Sim, só isso. Então ele saiu, posso ir? Pode. Ele saiu marcando a terra, saiu marcando ali, depois ele viu que marcou errado, porque tinha uma área ali que tinha um riacho, passava um riacho. Aí ele voltou, já foi, botou o riacho, não veio botar o riacho. E ele saiu marcando, e de repente de longe ele viu uma cachoeira. Sabe, eu vou colocar aquela cachoeira? A cachoeira na minha terra, assim, então ele foi, marcou a cachoeira. E aí deu um arrudeio, foi marcando. E aí quando ele já vinha ali mais ou menos, o sol já estava se pondo. Aí ele olhou, o sol se pondo, e aí ele correu, não preciso chegar lá, e ele saiu correndo. Correu o máximo que podia, o conto, né? O livro do conto, né? De Quanto a Terra Precisa o Homem, diz que 100 metros de chegar, ele caiu, sem vida. Né? O moral da história é de quanta terra precisa o homem para viver. Então a gente tem isso, né? A gente tem essa busca desenfreada por alguma coisa que a gente não tem, e que continua ao longo da vida. Não sei se vocês já notaram isso, que lá no passado a gente tinha um anseio, uma aspiração, um sonho, e que esses mesmos sonhos, em quantidade, eles permanecem maiores hoje do que ontem, eles vão aumentando, mesmo você já alcançando o sonho que você tinha 10 anos atrás. A gente não percebe. E provavelmente, para muitos de nós, estamos vivendo um sonho que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. A gente não percebe. Parece que essa memória foi sobreposta e entraram novos sonhos. E esses sonhos estão aí e provavelmente irá nos acompanhar até o limite da morte. A gente sem alcançar. Porque a gente sempre busca aquilo que a gente não tem. É difícil a gente ter a consciência de que já temos o suficiente. Por quê? Porque enquanto olhar material, enquanto olhar do personagem, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. Para o olhar do espírito, não. Para o olhar do espírito, nós já temos o suficiente, porque nós precisamos aprender. A missão do espírito é aprender. Não importa o que venha. Se o corpo, né, o personagem tiver missão, a missão é acumular para se destacar. A missão é se comparar e ser melhor. A missão é sobressair. A missão é ser alguém especial. Note que a gente faz essa confusão mental. O olhar de um, que é o permanente, que é realmente o que deveria ser alimentado, acaba sendo sobreposto por um olhar provisório do corpo, do personagem. É o que João de Anjos diz. O permanente e o provisório. O permanente é o espírito. O provisório é o corpo. E qual é que você está alimentando? Qual é que a gente está aspirando? Qual é que a gente está alimentando? É o olhar do corpo ou o olhar do espírito? Para o espírito, qualquer tragédia que acontecer com a gente é bom. A gente vai aprender. Para o corpo, não. Nota a diferença. A gente ainda não tem essa condição, né? No livro Progresso na Terra, sobre a fala de Chico Xavier, Farias Brito é um dos espíritos que fala, ele diz, a diferença nossa para o espírito superior é apenas a ampliação da consciência. Veja, a nossa diferença para o espírito superior não está em superpoderes, está que eles já se entendem enquanto espírito. O Chico Xavier já se entendia enquanto espírito. Irmã Dulce, Maria Teresa, Gandhi, Divaldo Franco, já se entendiam enquanto espírito. Essas coisas do mundo
Eles estavam no mundo, mas não eram do mundo, enquanto a maioria de nós estamos no mundo e somos do mundo. Essa é a diferença. Nota a diferença, a aspiração do espírito e a aspiração do corpo. Portanto, toda ação que a gente fizer, todo pensamento, toda reflexão, ou tudo que a gente tiver que interagir com a vida, é bom a gente fazer esse pensamento, essa reflexão com o olhar do espírito. Assim a gente vai conseguir ter essa coragem que Joana de Ângeles traz ali, né, com Jesus. Jesus já se entendia. Jesus, essas coisas do mundo, eu sou do mundo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, eu venci o mundo. Então Jesus, com certeza, né, eu acho que antes da formação da Terra, ele já era espírito puro, né? Pelo menos as informações que a gente tem é do livro Caminho da Luz, né? Que traz diversas informações, né, a partir da formação do grupo terrestre, mas Jesus já era espírito puro há muitos milhares de anos, né? Mas provavelmente, pelo que a gente entende, né, ele também passou por um mundo de provas e expiações, provavelmente, não sei, porque às vezes pode dar saltos, né? Mas passou por algumas dificuldades para aprender, né? Esse é o, talvez, milhares, não sei quantos anos. E a gente, quantos anos vamos ter agora? Será que a gente vai desencarnar e ainda está com esse pensamento, né? A gente vai desencarnar e está com esse pensamento ainda difícil, porque nós buscamos, né, na casa espírita, no templo, na igreja, porque nós buscamos uma religião? Por que nós buscamos uma religião? Isso é uma outra pergunta que nós devemos responder. Para que eu estou na casa espírita? Para que eu estou na igreja evangélica? Para que eu estou na religião católica? O que é que eu vou buscar ali? Essa é uma pergunta também que vocês deveriam. Hoje estou cheio de perguntas, né? Vocês respondem mentalmente, levem isso para reflexão. Emmanuel, ele disse que a maioria de nós vamos para as nossas casas de orações pedir coisas. Raros são aqueles que buscam de fato, como verdadeiros filhos de Deus, o que realmente importa. Que para Emmanuel são 3 coisas: o aproveitamento da oportunidade espiritual, conhecimento, né? Aproveitamento a melhoria de conhecimento, aproveitamento das oportunidades que chegam, de tudo que nos chega, e a renovação interior, a renovação íntima. Para Emmanuel é isso. E a gente pede coisas materiais, né? E a gente pede coisas para materiais. a espiritualidade dessa vida. Infelizmente, né? Infelizmente. Emmanuel diz isso, né? Que são raros as pessoas que buscam as suas casas de orações como verdadeiros filhos de Deus. Então, para Emmanuel dizer isso, ela estudou mais do que a gente, eu acho, né? Estudou mais um pouquinho. Então, são raros aqueles que buscam, né, como verdadeiros filhos de Deus. Que seria 3, imagina, né, que eu busco a renovação íntima, busco a melhoria dos meus conhecimentos através dos estudos e peço a Deus para não perder a oportunidade espiritual. Quem não perdeu a oportunidade espiritual? É tudo que nos chega a gente perguntar: para que eu estou passando? O que é que eu tenho que aprender com isso? Isso é uma oportunidade espiritual. As pessoas que chegam para a nossa vida, as coisas que acontecem, isso, aquilo, são oportunidades espirituais que vêm do alto para que a gente possa interagir e aprender. O que é que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso me desenvolver com isso? Esse é o propósito do espírita, esse é o propósito do cristão, esse é o propósito de todos nós que estamos no planeta Terra. Como Emmanuel diz, não existe santos nem heróis. Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Então, estamos todos aqui em busca de aprender, desenvolver nossas competências, nossas habilidades, para que a gente possa sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta. Não existe outra, né? Não existe outra proposta. A proposta é essa. Mas a gente ainda continua, né, nessa lida diária para a gente buscar. Quando a gente está dentro, eu quando adentrei acho que tem no Bezerra, né? E a primeira reunião foi no Emmanuel. No Emmanuel não, na AME. Na AME foi a primeira reunião que eu fui. Eu trabalhava em um hotel aqui na cidade. E a gerente do hotel disse assim: eu sou espírita. E aí eu vou falar, e eu disse: não quero mais esse negócio de espírito, isso não dá para mim não, eu sou católico.
fiz a crisma, fiz a primeira Eucaristia, eu era aquelas pessoas que entravam com o padre lá, né? Coroinha. Na igreja, coroinha, né? Eu era coroinha e tal, e alguém falar, eu ficava com medo até de falar para o padre que alguém me chamou para ir para o espiritismo, né? Não tem um monte de espírito, né? Fazer mal ao povo. Aí eu já fiquei meio assim. Mas aí a primeira reunião foi Cícero Cabral. Conheceu o Cícero Cabral? Lá do Bezerra. E aí a palestra fantástica de Cícero Cabral, do Bezerra. Aí depois eu fui conversar com ele, me convidou para ir para lá, eu fui. Na reunião seguinte, a gerente de novo disse, vai hoje de novo? Não, vou não. Não, vai hoje, que vem uma pessoa aí e tal, não sei o que e tal. Tá bom, aí eu fui, era de volta, Franco. De volta, Franco. Aí, opa, que maravilha, né? A palestra. Quando eu fui, né, a segunda vez que eu cheguei, na primeira vez que eu fui, eu entrei, estava vazio, não era vazio, né, mas tinha umas cadeiras assim, no fim. Nessa vez eu cheguei, acho que umas meia hora antes, eu saí de lá do hotel, fui direto, e estava lotado, né, assim, gente na calçada, né, assim, não tinha começado meia hora antes, mas estava lotado, assim, puxa, o que aconteceu, né? Eu fiquei naquilo que aconteceu, eu acho que morreu um espírita. Porque quando morre um deputado, não vai na casa, né, do legislativo, né, na Câmara de Vereadores, né, morreu, né, morreu, só que eu acho que morreu. Porque no espiritismo é todo mundo triste, né? Você nota que você entra, todo mundo, né, aquela coisa, né? Aí eu pensei que era no velório, né? Só que morreu algum espírita. Então eu fui, quando eu subi aquela rampa, eu dei meus pesos umas 3 vezes sem medir. Eu vi o pessoal lá, tudo assim, eu disse, meus pesos. Não sabia quem era o defunto, né? Dei umas 3 vezes, aí fui, aí não deu para sentar, realmente estava cheio, mas eu fiquei ali em cima, esperando, né, o padre chegar, que eu não entendia, né, para dar uma extremoção, né, fiquei ali esperando para ver quem era, mas não era de volta, Franco. Eu também não tinha visto o caixão, fiquei olhando o caixão, né? Quase que eu perguntava, ia passar uma gata danada, como é que está o caixão, quem é a família do novo, fiquei todo mundo triste, mas aí, fantástico. Mas note que quando a gente vai na casa espírita, qual o motivo? Foi curiosidade. Curiosidade, né? Curiosidade. Tinha uma dorzinha, e aí eu fui por conta dessa dorzinha. E aí foi porque eu vou contar na próxima, porque não vai dar tempo. Que dor era essa, de 36 anos atrás, que eu só solucionei ano passado. Vai contar. Mas na próxima eu conto. Para deixar curiosidade, para o cinema me chamar novamente. Quantos anos de dor? 36. Então ela se aposentou. Já me aposentei. Eu tenho que deixar isso, porque senão o cinema me chama novamente. Deixar isso. Teremos um motivo. Teremos um motivo. Mas veja, aí eu comecei, aí eu passei para ir no Bezerra. Eu passei para ir no Bezerra, aí eu participava do Bezerra na quarta, no sábado, domingo de manhã era a campanha do Quilo e à tarde era a reunião jovem. Tinha uma reunião jovem muito forte lá no Bezerra. Eu ia 4 vezes, então o espírito empolgado, né? Realmente. Então eu ia, gostava, toda semana eu ia. E morava no Salgado, nas rendeiras, né? Então eu gastava 2 passes. Aí certa feita, eu disse assim, já tinha passado já uns 2, 3 meses, né? Ainda estava empolgado. Mas eu disse, Senhor, 8 passos por semana. Veja o motivo que a gente vai à casa espírita, pedir, né? Eu, Senhor, 8 passos por semana. Isso vezes 4 dá quanto, Senhor? Eu juro que eu falava assim, enquanto eu não orava enquanto estava dormindo, porque se está dormindo, você está tudo bem, né? Você vai orar enquanto está dormindo, tem que orar quando está sofrendo, né? Então eu andando, domingo de manhã, suor, voltava de lá, né? Domingo à tarde, ia para lá para minha jovem. Senhor, são 32 passes, né? Se eu ganhasse uma moto, se for da tua graça, me dá uma moto. Seria bom porque uma moto, né? Agora só se for da tua graça, Senhor, porque está tudo bem, né? Está tudo certo. A gente tenta enrolar, né? Aí, ok. Passou umas 2 semanas, aí um amigo que ele vinha para cá, ele é de São Paulo, e vinha para cá comprar carro. Na época, o pessoal comprava carro aqui e levava para São Paulo para vender. Hoje ele é espírita. Tanto eu levo ele para o Bezerra, né? Aí ele hoje é trabalhador das casas André Luiz, em Guarulhos, Robson. E aí ele
só compra carro, inventa, então, mas certo, 2 semanas depois que eu fiz a oração, ele disse assim, eu comprei uma moto. Peguei uma moto, numa troca que eu fiz, eu peguei uma moto, mas eu só levo o carro. Eu não vou levar uma moto para São Paulo, porque eu botava naqueles carros, né? Às vezes ele ia rodando. Então a moto é para vender, aí não quer comprar não. Aí o Senhor, primeiro caminho foi feito, só falta o dinheiro. Quadrado. Dê seu jeito, né? Dê seu jeito, aí só falta o dinheiro. E aí eu ia mais no Bezerra, né? Passava mais tempo, era o último a sair. Bezerra, né? Para ganhar mais bênçãos, né? Então quer mais bênçãos, mais horas, né? Horas espíritas, né? Bons espíritas. E aí, quando não deu 2, 3 dias, a dona do hotel veio e disse assim, olha, nós vamos fazer um acordo aqui com todos os funcionários. Vamos fechar a conta aqui de todos vocês. E aí, vamos começar a partir de hoje uma vida nova. Tá ótimo. Fez as contas lá, não me lembro quanto foi, mas deu certinho. Parece que foi, a moto foi 3 mil, um exemplo, né? E quanto foi a rescisão? 3 mil. Certinho. Aí, o acordo, né? E eu disse, rapaz, não é possível. Eu fiquei espantado, né? E aí o dinheiro, assim que entrou, eu fui e comprei a moto. Não sabia nem pilotar, tá gravando? Eu não sabia nem pilotar. Mas aí eu comprei a moto, mas eu pedi, né? Então foi lá, comprei a moto, que maravilha. Deu certo, a oração deu certo. Aí, só que eu aprendi 2 coisas com isso. 2 coisas eu aprendi. A primeira foi, saiba pedir. Porque eu pedi uma moto. Aí vai que, eu não sei qual foi o espírito que me atendeu, eu nem entendia de moto, que me deu uma moto que era 10 anos mais velha do que eu. A moto era 10 anos mais velha do que eu. Então a moto nem pagava IPVA na época. Porque era bem velha a moto. E aí eu tive que vender depois, alguns meses, porque eu gastava tanto dinheiro com a oficina, eu não soube pedir. E eu não soube pedir. Hoje, quando eu peço, eu tiro print. Tirar um print, essa aqui, ó, 100, 0. Você vai pedir uma moto para espírito. Você ouviu uma moto, o espírito vai dizer, qualquer moto aí. Para a pessoa sofrer. Exatamente, vai dar uma moto para o sofrimento, para valorizar. E a segunda é você dizer da onde vem o dinheiro. Você não precisa dizer, Senhor, olha, cuidado de onde vem o dinheiro, porque eu perdi o emprego. 3 dias depois ela disse, pronto, ela fizer uma acordo, a gente vai fechar. Aí fechou. Aí ficou desempregado, com a moto velha. E liso. E liso. Fez para ganhar com Deus, toma. Então assim, hoje eu peço, viro o print e digo, Senhor, preciso do meu emprego. Olha, preciso do meu emprego, não tive do meu emprego. Não tive nenhum familiar meu. Nada, olha, o dinheiro tem que ser de outra coisa, não venha me enrolar. É que brinca assim, mas eu não peço mais muita coisa, porque toda vez que eu peço dá errado. Toda vez que eu peço. Eu já contei aqui do final do ano, né? Teve um final do ano que um grupo de colegas me chamou para sair com uma faia e disse, eu não queria ir. Eu me comprometi a ir no dia 1º de janeiro. Era no dia de janeiro. E eu me comprometi a não ir. Quer dizer, eu me comprometi a ir, mas eu não queria ir. Realmente eu não queria ir. E aí, 2 dias antes, eu disse, Senhor, me ajuda. Eu não queria ir, eu queria que acontecesse alguma coisa que eu não fosse. Aí eu queria dizer que para o grupo acabar, né? Para o grupo desistir, chikungunya. Peguei chikungunya quase que eu morro. Quase morro mesmo, porque eu desmaiei umas 2 vezes, ali sozinho em casa, minha esposa estava viajando. Então, depois dessa lição, eu não peço mais. Senhor, está tudo bem, está tudo certo. E se eu pedir, eu tenho que ir, tem que fazer um prompt. Eu tenho a impressão que você não tem muito crédito lá, não, viu? Pode ser. Está aí dentro. Está difícil a situação, né? Mas aí, o que é que a gente precisa fazer? Já deu a hora, né? Então tem tanta coisa para falar, mas a gente precisa, talvez, pegar um pouco, né, do que eu trouxe aqui hoje, pegar um pouco dos ensinamentos do livro de ajuda à atualidade, 2 páginas, né? Ali o texto é bem interessante. Esse livro de Quanta Terra Precisa o Homem é interessante. Pegar só para a gente dar uma lida, se puderem ler A Morte de Ivan Illich, é muito bom. Porque a gente, em algum momento da nossa vida, a gente precisa fazer uma avaliação de como estamos, porque nós somos o espírito, nós não somos o corpo que anda. Então, como é que a gente está? Como é que a gente está lidando com as dificuldades? Como é que a gente está lidando com o orgulho, com a vaidade? Hoje, o orgulho
e a vaidade está fazendo menos presença na nossa vida? Hoje eu estou ostentando menos, eu estou buscando menos coisas materiais do que antes? Essa é uma pergunta. Eu tenho paz, eu sinto tranquilidade mesmo diante das dificuldades? Isso são perguntas que a gente precisa trazer para a mesa, trazer para a nossa consciência, para a gente saber como nós estamos nesse processo de evolução. Porque senão a gente vai ficar realmente titubeando. Tinha tanta coisa para falar, eu programei 2 horas e meia, mas a disse que é só 1 hora. Gratidão a todos vocês.